Mauro Cid confirmou à PF ter passado dinheiro obtido ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A situação agora complicou. Então, né? então vamos lá. Ele saiu na Veja, né? Tá na Isso, capa da Veja. Acabou de sair na capa da Veja. Eu acabei Assim, de ler até a matéria aqui. Diferente, né, do rapidamente. que o Bolsonaro estava muito tranquilo, as coisas parecem que saíram um pouco do controle do que o Jair Messias Bolsonaro estava esperando dessa delação, não é mesmo, Renato? O que você leu aí da matéria agora? Pois é, Amandinha, o negócio é o seguinte, o Bolsonaro, ele disse aí nos últimos dias, não, o Cid eu quero revê-lo, dar um abraço nele, acho que ele não vai falar nada demais, não é bem assim. E assim, o que mostra a matéria da Veja aqui, que eu pude rapidamente folhear do meu celular, né, olha que só coisa estranha, de que o Cid confessou a entrega em mãos para o Jair Bolsonaro de uma quantia de $70 mil da venda de um relógio Rolex e da venda de um relógio Patek Philippe, certo? Dos dois, e com o dinheiro repassado da venda, que todo mundo já viu as imagens, etc., dinheiro depositado na conta do pai do Mauro Cid, que é general do Exército Brasileiro. Que foi o da foto. Exatamente. E que esse dinheiro foi sacado, entregue em mãos pro Jair Bolsonaro. Então, assim, do ponto de vista financeiro, como o Renan separou os lados, os caminhos, os horizontes aí dessa possível delação, que vai culminar na prisão de muitas pessoas do entorno bolsonarista e provavelmente do próprio Bolsonaro, esse elemento financeiro já o quebra-cabeça que estava faltando, a peça que estava faltando do quebra-cabeça, agora tá claro, que é o Mauro Cid começando e dizendo o seguinte, segundo a própria reportagem da Veja, olha, a gente fazia realmente isso, a gente vendia, a gente não sabia que era ilegal. E por que não depositava na conta? Pois é, e um desses relógios sequer foi registrado como um presente recebido, né? Porque quando o presidente recebe isso, não tá recebendo o Jair Bolsonaro, tá recebendo o chefe de Estado do Brasil. E é justamente por isso que tem acervo histórico, acervo de patrimônio da União, do presidente da República, para esse tipo de coisa. E não para o sujeito passar para o ajudante de ordens dele para fazer uma venda em outro país e repassar o dinheiro feito em espécie ao presidente da República. Isso, assim, é escandaloso, ainda mais porque mostra como o Bolsonaro ainda é um vereador, ainda age como um vereador, como era vereador no Rio de Janeiro, de fazer microesquemas na Câmara Municipal, de rachadinha, de peculato. É um rastaquera, né, que mesmo no cargo de presidente da República ainda fazendo esse tipo de esqueminha, porque a preocupação dele, finalizando, segundo a delação do Mauro Cid, que está na Veja, era com a vida financeira dele. E essa sempre foi a preocupação primordial da vida do Jair Bolsonaro enquanto político. A saúde financeira dele e da família deles. Então, infelizmente, muita gente foi enganada por esse embuste, ficou em frente de quartel, ficou fazendo sabe-se lá o quê, em troca de um sujeito que só pensava no benefício próprio da família dele. Bom, eu vi que o Guto ali concordou, discordou, enfim, ficou com uma... O que você achou dessa delação, Guto? Foi esperada, não foi esperada? Complicou agora pro presidente? Eu acredito que essas delações, elas vão, esses pinga-pingas, né, com pouquinho de uma parte da delação, elas servem para deixar o ambiente mais difícil de prever, né? E os advogados do Bolsonaro que estavam em silêncio até há pouco tempo, né, com esse temor do que vinha nessa delação, eles começam a ter mais claro qual que foi o teor dessa delação, né? Porque uma delação, você precisa entregar algo, e esse algo precisa ser algo palpável, algo que justifique você obter aquele benefício da delação premiada. Então agora os advogados começam a bolar uma estratégia que, ao meu ver, vai ser uma estratégia de tentar minimizar toda essa questão das joias, minimizar o acontecido, né? Mas eu concordo com o Renato que algumas coisas que vêm do Bolsonaro beiram a infantilidade, né, a imaturidade. Como é que alguém pode pegar as joias e botar na mão do funcionário para vender? Isso é inadmissível. Enfim, eu acho que essa vai ser a toada, né? Delações pinga-pinga, delações, algo mais quente, mais apimentado das delações do Mauro Cid vão aparecer,
e os advogados do Bolsonaro vão ter que saber lidar com essa chuva de notícias ruins que vão pingar a partir de agora. O Bolsonaro parecia tranquilo, né, com essa delação, mas eu acho que não deve estar tão tranquilo assim agora no hospital, né, Renan? Não, quem não tá tranquilo devem ser aquele bando de Fernando Holliday, aquela gente horrorosa, cara, aquela gente horrorosa. Ô, bicho... Porque assim, eu vi outro dia essas pessoas, eles estavam assim... Era pra ser uma live não, séria, porque mas não a relógio é dele, um presidente. Não é assim, não é esse o procedimento. Nunca foi esse o procedimento. Nunca foi esse o procedimento. E na verdade, tiveram que normatizar por causa da roubalheira do PT. Porque o PT também teve a roubalheira deles nesse caso. Tiveram que normatizar, acho que foi em 2016 que saiu a normativa. Alguém me corrija? Então o Renato deve estar mais a par. Da União, sim, isso. em 2016. Saiu uma normativa da União em 2016 explicando como é que é o funcionamento disso. Ganhou um presente, a não ser que seja um item assim, ultra personalíssimo. Tipo assim, eu recebi uma gravata escrito Renan com, sei lá, um mitra desenhado. Beleza, sabe? Que não é uma gravata tem, também de alto valor. Não tem valor agregado, né? Uma gravatinha lá, tal, pá. Beleza. Pô, já havia visto a gravata e saiu andando. Agora não, o cara recebeu um Philippe Patek, um relógio ultra caro. Foi dado por outro chefe de Estado. Pra onde isso vai? Tem um procedimento. Vai pra um acervo da Presidência da República. O acervo determina. Não. Isso aqui vai pro presidente. Não, isso aqui vai ficar com a Presidência da República. E, em geral, fica com onde? Com a Presidência da República. Questão de valor, tem todo um procedimento. O Bolsonaro... Até museu, enfim. O Bolsonaro não... Falou, isso aqui é meu, tá aqui, ó. Sai, pega aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem de lá. Vai tomar banho, meu. O que eu dá raiva é que, assim, eu citei o Horde, porque é um cara que saiu xingando a gente, mas ele sabe que tá errado. E os caras estão tendo que defender o indefensável. Não dá pra defender isso, porque não é pouco valor. Não é todo dia que você recebe um relógio, você é um cidadão comum, mas um presidente da República pode ficar amealhando presentes, e aí financiar uma campanha, encher o rabo de dinheiro com isso, e foi isso que o Bolsonaro fez. Ainda tem que explicar, por exemplo, todo o estoque de presentes que foi guardado lá na mansão do Nelson Piquet. Na mansão do Nelson Piquet foi guardado um estoque. Qual o sentido de você guardar um estoque lá na casa do Piquet? E ainda eles pegaram e alugaram um lugar ao lado pra poder ficar, vamos dizer, manejando aquilo lá. Então, óbvio que isso ia dar problema. Esse é o maior dos problemas? Não. Ah, Renan, mas isso não é um escândalo de corrupção igual o Petrolão. Não, lógico que não é. Assim como falar que o triplex do Lula é o grande escândalo, não é. O triplex, ele validava uma determinada relação promíscua de troca de favores entre o poder estabelecido no caso do PT e as empreiteiras que roubaram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. E que o núcleo político centralizado pelo Lula coordenava. Porque, no fundo, essa roubalheira ela servia a um projeto, um propósito de poder. O que a gente tem aqui é o seguinte, você não vai falar que o roubo desses relógios e não sei o quê tem relação direta com a organização, por exemplo, do complô golpista dos caras. Não. É simplesmente o Bolsonaro, tal qual com a rachadinha, organizando lá, essa aqui, ó, vamos comer doce de leite aqui, tá gostoso. Essa aqui é piroca. Vocês sabem o que eu tô falando. Isso. Desculpa, peço desculpas aí às pessoas. Então, não dá pra defender. Não dá pra defender. E aí, só que a gente tem um problema. Isso é um assunto desse tamanho quando comparado com o que está acontecendo no STF. Porque assim, a gente está vendo assim, o STF hipertrofiado e eles vão pegar essa história do Bolsonaro, tanto a história golpista quanto a da joia, e eles vão... Mano, sabe aquela toalha molhada que você nem começou a torcer, já tá saindo uma chuva? Eles vão fazer isso. Pode, claro. Só dar um recado, Amanda, porque eu vejo que tem muita gente que nos assiste, Renan, Amanda, Guto, que mostra o nosso programa para familiares, né? Gosta de mostrar para mãe, para pai, para outras pessoas, para trazer mais pessoas para nossa live, para conhecer o MBL, para entender as nossas posições. E assim, a gente já tá... Hoje é 14 de setembro, e a gente ainda tá tendo que falar do Bolsonaro, né? Por causa dos desdobramentos das investigações que existem contra ele. Então, se eu puder dar um recado, né? Uma sugestão... as pessoas que ainda acreditavam no Bolsonaro, né, que acreditavam no governo dele, ou que achavam que por ele ser oposição ao Lula, ele seria a única opção que nós teríamos. Gente, o Bolsonaro já é uma página virada na história da política brasileira, uma página triste, uma página que jogou a esperança de muita gente para debaixo do tapete. Ou melhor,
Jogou a esperança das pessoas numa relojoaria nos Estados Unidos em troca de $70 mil. O Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro provavelmente será preso. E eu espero que as pessoas que são maioria, que fazem oposição ao governo Lula, que fazem oposição ao petismo, despertem de uma vez por todas de que a gente precisa eleger no futuro uma liderança que não cometa os mesmos erros que a gente tanto critica hoje no governo do PT. E que por ter uma roupagem diferente, a gente achar que é a opção. Então, leve esse recado pra mais gente. Eu sei que tem muita gente ainda que, talvez pelo carisma do Bolsonaro ou algo do tipo, ainda vinham nele, né, um sujeito que seria humilde ou que poderia ser honesto. Não é. E essa delação, as investigações com relação às joias mostram isso. Então vamos virar a página, vamos escolher um horizonte melhor. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar a política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.